Louvado seja Deus. Ele reina pelos séculos dos séculos. O Cristo, o Messias, o nosso Salvador está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Abraão está conosco. Só celebrando e adorando o Messias, o Cristo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, abram suas Bíblias em 1 Pedro 2, 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, em outro tempo, não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Deus, não a nós, mas ao Teu nome nós damos glória. Nós bendizemos o Teu nome porque o Senhor realmente é bom, e a Sua misericórdia dura para todo sempre. E eu sei, Deus, que o Senhor é bom em todo o tempo. Fala conosco através da Tua palavra. Que o Senhor seja adorado, glorificado e exaltado, em nome de Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar, fique à vontade. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal. Nós vamos falar das qualidades do sacerdote do lar. Estamos iniciando uma nova série de mensagens, e hoje eu estarei falando simplesmente sobre o sacerdote do lar, pois é o mês da família. Nós sempre tratamos o mês de maio como o mês da família, onde intensificamos as nossas orações e o cuidado em favor das famílias. Muito bem, e sabemos que em toda a família temos uma pessoa que representa a família como o sacerdote do lar. E aí, aqueles que na verdade não tem a figura masculina, tem a sacerdotisa do lar, aquela que lidera a casa, aquela que cuida da casa, aquela que administra a casa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre os cuidados, e vamos entender o que é o sacerdote do lar. Muito bem, o que significa a palavra sacerdote? Olha só, o papel do sacerdote na Bíblia é um tema assim muito importante, tanto na questão teológica quanto histórica. O sacerdote, ele é uma figura central da comunicação entre Deus e o seu povo. No Antigo Testamento, nós vamos ver isso, irmãos, no Antigo Israel. O sacerdote, ele era o responsável para oferecer os sacrifícios e ministrar a bênção em nome do Senhor. O sacerdote tinha esta responsabilidade. Já no Novo Testamento, Jesus é chamado de o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, simbolizando a unidade entre o sacrifício humano e o sacrifício divino. Ou seja, todo crente, ele se torna e é considerado sacerdote com responsabilidades de servir a Deus e de interceder a Ele por sua família, por seus filhos, pelo nosso país, pelo mundo. O sacerdote tem uma responsabilidade extraordinária. Em nome de Jesus Cristo, eu acredito, meus irmãos, que se você ainda não tomou essa posição de sacerdote, hoje Deus vai levantar sacerdotes dentro do seu lar, em nome de Jesus. Porque isso é importante, irmãos. Nós acabamos de ver a palavra de Deus nos orientando sobre a ideia do sacerdote. Nós podemos entender que estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo dias difíceis. Porém, nós estamos vendo em tempos que Satanás tem tentado destruir a família. Ele tem enfraquecido os lares e tirado do homem a sua posição espiritual dentro da casa. Irmãos, há uma preocupação muito grande da formação
desse novo grupo de sacerdotes de Deus que estão surgindo dentro da igreja e nos lares. Há uma grande preocupação, pois como estão sendo formados essa nova liderança de sacerdotes dentro do lar. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele continua procurando homens que se levantem como sacerdotes, como autoridade da família, que se imponham respeito, homens de palavra, homens responsáveis, homens que se ponham à disposição para cumprir a missão. E aí, irmãos, se nós olharmos para a Bíblia, nós temos vários homens que se posicionaram como homem de Deus. Eu sempre uso um termo quando mando mensagem, quando falo com um homem, eu me posiciono e falo, e aí, homem de Deus, como é que você está? Eu uso essa expressão, porque a expressão usada para homem de Deus é uma expressão espiritual e muito importante para o homem. Porque, irmãos, a igreja está formando sacerdotes do lar, homens cheios de autoridade, cheios do Espírito Santo, para cumprir uma missão, vamos colocar assim, que real, que extraordinária. O sacerdote do lar, meus irmãos, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, eu gostaria de colocar aqui um exemplo de homem de Deus. E o presbítero Ienos leu aqui. Um homem de Deus. Aquele, até Deus diz, por esse eu coloco a mão no fogo. Jó. Homem de Deus. Já imaginou, irmãos, Deus colocar a mão no fogo por você? E aí, vai queimar ou não? Você acha que Deus, pode confiar que aqui é homem de Deus? Pode confiar que aqui é homem de palavra. Pode confiar que aqui é homem que intercede pela família. É homem que cuida da esposa. É homem que cuida dos filhos. É homem que supre, é provedor dentro de casa. É um homem de Deus vamos colocar assim, que é respeitado na comunidade. Que é respeitado na igreja. Irmãos, e isso é importante nós nos colocarmos e buscarmos respeito diante da sociedade. Buscarmos respeito não só na sociedade, mas também na igreja, mas também na nossa vida profissional e principalmente dentro do lar. Quantos homens não são reconhecidos como sacerdotes do lar? Porque tem alguma deficiência. Nós vamos aprender hoje com um homem de Deus chamado Jó. Deus procura homens que decidam assumir a sua posição dentro do lar. Homens que tomem decisões, homens que tomem posição. Até porque, irmãos, quando falamos de homens, e hoje na família, o homem tem uma responsabilidade enorme na família. Porque o homem influencia na casa, o homem influencia na família. E aí, irmãos, hoje em dia há uma preocupação muito grande. Porque, irmãos, quando você pega a estrutura corporal do homem e da mulher, você vai perceber que o homem é muito mais forte fisicamente do que a mulher. Foi criado para trabalhar, foi criado para proteger, foi criado para ser o provedor, foi criado para cuidar da família, foi criado para ser referência para a família. E nós vamos ver, irmãos, algumas qualidades do homem de Deus na pessoa de Jó. Porque se você já leu a história de Jó, não tem como ler, você que é espiritual, você que gosta das coisas de Deus, quando você entra na história de Jó, que é um dos livros mais antigos. E ele é tido como um livro poético, olha só. Mas é uma história maravilhosa. Se você começar a ler o livro de Jó, você vai ver que vai chegar um tempo ali da leitura, passando do capítulo 30 ali. Nossa, irmãos, a luta é grande, hein? Irmãos, esse homem sofreu, hein? O homem foi testado até o máximo, até o último fio de cabelo ele foi testado. Chorou, lamentou, gritou, esperneou, teve percas grandes, teve percas extraordinárias. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós vamos passar pela prova, pode ter certeza que Deus vai te capacitar antes. Deus vai te dar condições para você aprender. Olha só, o sacerdote do lar, ele é responsável.
Como o capítulo 1, verso 1 vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Irmãos, Jó era conhecido pelo seu nome, pela sua postura e pela sua responsabilidade. Irmãos, como você é conhecido aí na comunidade? Como as pessoas te chamam aí na comunidade? Como as pessoas te veem dentro do seu lar? Como as pessoas te veem na empresa que você trabalha? Jó, ele era uma referência aonde ele chegava. Jó era um verdadeiro sacerdote do lar. Por quê, irmãos? Porque olha só, o homem que se posiciona, ele tem uma família, a família é projeto de Deus. Então lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos. Pois Deus deu uma aliança no relacionamento com a sua esposa. Então cuide do seu casamento, do seu relacionamento com a família, com os filhos, pois os filhos são herança do Senhor. E sabemos que o casamento é instituição divina. Jó, ele tinha uma responsabilidade com a sua casa. Todo mundo conhecia, ele disse que ele estava na praça, tinha dias que ele era um dos homens mais ricos da comunidade. E ele estava, não só da comunidade, mas do Oriente. Irmãos, nós vamos perceber que Jó, ele tinha uma autoridade extraordinária, ele cuidava da sua casa. Que é um homem sério, que cuidava da família, era Jó. E nós vamos ver, irmãos, que hoje, vendo Jó, cuidando da família de todos os detalhes, amando a sua esposa, oferecendo sacrifício pelos filhos, cuidando do seu relacionamento, Jó tinha uma responsabilidade com a família. A comunidade conhecia Jó. Jó era um homem conhecido por sua família organizada. Nós sabemos hoje que para termos uma família estruturada, dá trabalho. Irmãos, eu sempre falava para o irmão Antônio e a irmã Vicentina. Tinham 4 ou 5 filhos, se não me engano. Sempre se reuniam os 5 filhos em casa. E com um monte de neto. E aí, às vezes, nós estávamos lá com eles. Eu chegava assim no canto do pé do ouvido dele e falava: dá trabalho, né, para manter a família unida assim, não dá? Não é fácil. Não é fácil manter a família unida, mas alguém tem que ser o líder da família. Alguém tem que se posicionar para cuidar, dizer assim: aqui tem homem de Deus. Mas nos dias atuais, irmãos, há uma preocupação muito grande. Porque hoje vemos muitos querendo autoridade, mas eles não têm responsabilidade. Como se você vai querer ter autoridade se você não é responsável? Porque um homem de Deus, ele cuida da esposa, ele protege os filhos, ele assume a responsabilidade e o compromisso espiritual. Então, como homem de Deus, irmãos, hoje em dia, nós temos que nos posicionar. O homem de Deus é aquele que protege a família. Hoje em dia tem muitos homens que alguém vai falar da família dele, ele entra na conversa e fala mal da própria esposa, fala mal dos próprios filhos. Que autoridade é essa? E aqui, se alguém falar mal dos seus filhos, da sua esposa, você fala assim: ó, vamos orar por eles em nome de Jesus, porque aqui tem homem de Deus, aqui tem homem que cuida da família, e pode deixar que eu sei muito bem o que fazer com a minha família. Deixa que eu respondo, a família é minha, eu vou cuidar da minha família, aqui é homem de Deus. O homem tem que se colocar à frente. Quando vier as guerras, as lutas, as adversidades, o homem de Deus, ele tem que ser responsável. Ele diz assim: eu respondo pela minha família. Mas hoje em dia, irmãos, quando acontece qualquer coisinha, o homem se esconde. Fecha a porta, não atende ninguém, não quer falar com ninguém, não tem autoridade. Ai, que luta, irmãos. A mulher que tem que tomar posição, a mulher que tem que falar. Eu estou lembrando aqui de uma situação. Era um homem de Deus, mas ele não se posicionava dentro de casa. Então ele até era o motorista do carro, mas quem guiava era a mulher. Ele era até o motorista, parecia, sabe? Mas quando ia ser conduzido, quem conduzia era a mulher. Nada contra as mulheres conduzirem no trânsito.
Mas vai precisar um momento de tomar decisões. E ele vai precisar tomar decisão. Vem aqui, você está sendo guiado por sua mulher. Vamos dar um exemplo aqui. Você segue aqui na Anita Garibaldi. Lá na frente está dizendo assim: somente trânsito para veículos pesados como ônibus, veículos de transporte. Você está indo com a sua esposa aqui, o trânsito está lá, aí sua esposa vai falar: entra à esquerda aqui. Aquele que não tem personalidade, ele entra. Ele vai entrar, e depois, se acontecer alguma coisa, ele vai falar assim: foi você que mandou. Não, irmãos. Olha, tem uma placa dizendo: não posso entrar. Vamos seguir aqui. Ele tem que dar segurança para a família. Ele tem que mostrar ali aonde está o problema de entrar naquela rua, naquela via, e dizer: vamos por aqui, mas eu já vou dar segurança. Você já teve perdido alguma vez no trânsito, que você está junto com a sua esposa ali, com os filhos, você está perdido, aí, mesmo perdido, você está: eu já sei onde eu estou. Você sabe onde você está? Não, eu sei. E ele está aí, ele não sabe para onde está indo. Não, eu sei. Eu sei, eu sei. Tem horas que você precisa ceder: não, me ajuda. Porque o sacerdote do lar, ele tem, e ele é um companheiro. Na hora da necessidade, ele vai falar: me ajuda porque eu estou perdido. E tem alguns homens que andam, pegam uma estrada e vai embora. Não, meu bem, você está... Eu sei onde eu estou andando. Quando chega no final, rua sem saída, sabe o que é a rua sem saída? Aí a esposa vai falar: eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe o que está fazendo. Nós temos que ser homens que tenham posicionamento, porém, que tomem decisões assertivas, irmãos. Hoje nós precisamos assumir o nosso compromisso, nós precisamos se posicionar dentro de casa. Deus não nos chamou, ou não chamou homens para sermos ausentes, mas Ele nos chamou para sermos referência. Você foi chamado para ser referência. E aí, meus irmãos, hoje em dia, nós sabemos que o homem, ele precisa assumir a sua posição, como Jó fez. Qual era a posição de Jó? Jó cuidava da sua família. Jó era responsável, ele tinha uma família unida, ele tinha uma família que chamava para comer junto, ele tinha uma família que eles sempre estavam assim, no momento de comunhão, eles estavam juntos, no momento do sacrifício, eles estavam juntos. Jó, ele cuidava da família. E isso é importante, irmãos, porque nós sabemos que o homem que cuida da família, ele vai trabalhar, pois tem um custo. Porém, nós precisamos pagar o preço. Homem de Deus, hoje em dia, tudo hoje tem que ser no papel, escrito, assinado, e vai no cartório para reconhecer firma, porque falta homens de palavra. Ele fala alguma coisa aqui, não consegue sustentar o que fala. Mas nós não, nós homens de Deus, quem é homem de Deus aqui é sacerdote do lar, quando ele fala, ele cumpre. Quando ele se posiciona, mesmo que ele tenha que pagar o dano, mas ele tem que cumprir a palavra, tem que ser homem responsável, homem de palavra, porque se ele não tem palavra dentro da sua casa, imagine na comunidade. Então nós somos, você que está aqui, Deus te deu uma família, você constituiu uma família, a família é bênção de Deus, e Deus te chamou para isso. Então olha só, você que está em casa, você também, é muito importante. Nós que temos aqui, a nossa igreja aqui, ela participa com pequenos grupos. É muito importante os pequenos grupos. E nós precisamos nos posicionar. Olha só, nós somos uma igreja que trabalha, que desenvolve. Então nós precisamos nos posicionar. Pastor, eu quero participar de um pequeno grupo. Se você não posicionar, você fica esperando o filho, a esposa. Mas cadê o homem do lar? Cadê o homem espiritual? Cadê o homem que está vendo? Não, vamos participar de algum evento, de alguma atividade da igreja na semana. Pelo menos uma vez na semana. Porque às vezes nós passamos a semana toda sem nenhuma atividade espiritual. E os pequenos grupos proporcionam para você ter pelo menos um dia, falar assim: hoje nós vamos tirar para ter unidade com os nossos irmãos. Olha só, segundo, o sacerdote do lar vive em comunhão com Deus. Irmãos, Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. A força de Jó não estava na sua riqueza, mas era um homem rico. Mas ele não se posicionava e não
tinha aquilo, o que tinha, ele não se baseava naquilo que ele possuía pelo seu conhecimento, mas ele tinha a presença de Deus na sua vida. Jó, primeiro, ele era um homem íntegro. Segundo, ele era um homem reto diante de Deus e diante dos homens. Terceiro, ele era temente diante do Senhor. O sacerdote do lar precisa ter um altar dentro de casa. A família precisa ver o homem de Deus primeiro orando. E aí, irmão, tem utilizado como sacerdote do lar, tem chamado a família, vamos orar? Ou se você não consegue, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora? Ou você só ora quando vem na igreja, que é igreja é lugar de oração. Ainda fala, minha casa será chamada casa de oração, só ora na igreja. Mas olha só, eu quero dar aqui uma dica para você. É importante começarmos a se posicionar dentro de casa com oração. Chama os seus filhos para orar, abençoe sua casa, abençoe seus filhos. O tempo não é determinante para que você faça oração, você pode fazer oração até fora do tempo. Irmãos, a nossa família precisa ser protegida por Deus. E para isso, o sacerdote do lar precisa se posicionar orando, intercedendo a Deus por sua casa e por sua família. Me lembra ainda uma história, e conta-se uma história, de um pai que saía de madrugada para trabalhar e chegava tarde da noite, pois ia buscar o sustento para sua casa. E quando ele chegava à noite, os filhos já estavam dormindo. Ele não tinha condições para sustentar a casa e estar caminhando com os filhos, mas a esposa dava todo cuidado com os filhos. Mas quando ele chegava, ele entrava em quarto por quarto, colocava a mão na cabeça do filho, e como sacerdote do lar ele abençoava. Como teu pai, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu estou saindo para trabalhar, buscar o pão de cada dia, mas eu te abençoo em nome de Jesus. Que você cresça, que você seja abençoado, que você seja feliz na escola, que você seja protegido. A bênção de Deus, a cobertura espiritual. Isso é importante, irmãos. E nós como homens, às vezes, chegamos tão cansados que às vezes nós perdemos a oportunidade de ter um momento de comunhão com o filho, mesmo dormindo. Pode ter certeza que esse filho, no final, dá um abraço, um beijo ali, deseja a ele boa noite. Pode ter certeza que isso vai influenciar na vida dele no futuro. Porque esse afeto ele nunca vai esquecer, por mais que você esteja dormindo, você sabe quando alguém encosta em você. Mesmo que esteja dormindo ali, encosta, então abençoe o teu filho, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Mesmo que os outros... Tinha uma irmã que ela dizia assim, os irmãos pegavam uma menina agitada, mas agitada, a filhinha dela era muito agitada, a menina era muito agitada. E os irmãos falavam, mas essa menina é muito agitada. Aí, essa mãe sempre dizia, minha filha é uma bênção. Ela pode ser agitada, ela pode ter essa dificuldade que ela tem, mas ela é uma bênção. É minha filha. É o meu filho. Proteja o seu filho, proteja a sua casa. Ore por ele, ore por ela, cuide, porque tem coisas que nós não conseguimos fazer. Sai do alcance das nossas mãos. Mas quando sai do alcance das nossas mãos, a mão de Deus vai acompanhá-los. Então, mesmo que os seus filhos estejam longe, olha, Senhor, eu estou orando aqui, mas a tua mão vai alcançar. Como sacerdotes do lar, nós precisamos nos posicionar, precisamos jejuar. Jó, ele orava, ele buscava Deus, ele intercedia a Deus por sua casa, ele sempre buscava a palavra, olha só, ele sempre dependia de Deus. Jó era um homem cheio do Espírito Santo, porque, irmãos, ele era uma liderança espiritual, e para ter liderança espiritual precisa ter comunhão com Deus. E aí, você tem coragem de chegar diante de Deus e falar, Senhor, falar o que o salmista disse, olha para dentro de mim, olha para dentro do meu coração, vê se tem algum caminho errado, vê se tem algum mal dentro de mim. Se tiver, Senhor, tira. Porque para ter comunhão com Deus,
o mal tem que sair. Porque a presença de Deus é gloriosa. Porque aonde Deus está, o mal tem que sair. E se eu quero ter comunhão com Deus, tudo aquilo que tenta contra a minha vida, eu preciso, em nome de Jesus Cristo, como liderança espiritual, dizer assim: nada vai impedir a minha comunhão com Deus. Você que está sentado aí, falar com Deus é um privilégio. Falar com Deus é uma bênção. Então olha só, Jó, ele tinha a sua responsabilidade espiritual. Porque, irmãos, não existe liderança sem uma espiritualidade em comunhão com Deus. É importante nós entendermos tudo isso. Estou correndo aqui, irmãos. Logo, logo já vou encaminhar para o final por causa do nosso horário. Terceiro, o lar tem que ter bom testemunho. O sacerdote tem que dar bom testemunho. Jó tinha um ótimo testemunho dentro da sua casa. Irmãos, ele era bem sucedido na praça e ele era bem sucedido na casa dele. Irmãos, para você querer ir na casa do seu pai e da sua mãe, estar sempre lá, o lugar tem que ser muito bom. Porque você que já tem sua casa, você que já tem sua família, você conseguir ainda juntar os filhos casados, irmãos, não é fácil. Jó, ele unia a família toda. Genro, vou colocar assim, os netos, está tudo lá. E outra coisa, era um almoço, hein? E era um jantar, e a mesa era farta. Irmãos, por quê? Porque Jó tinha testemunho dentro e fora da sua casa. Nós precisamos ter testemunho, irmãos, dentro de casa. Conta-se uma história. Essa é antiga, vocês devem conhecer. O irmão do Glória a Deus e Aleluia, vocês conhecem não? Chegava na igreja, aleluia, glória a Deus, gravatinha, um homem abençoado. Todo mundo queria cumprimentar, cumprimentava todo mundo. Aquele era o sacerdote perfeito. Vinha, aleluia, glória a Deus, cantava o hino com os irmãos, queria participar de tudo, estava ali no altar. Um homem de testemunho dentro da igreja. Mas quando chegava em casa e tirava aquela roupa de igreja, o homem se transformava. Tudo estava ruim. Tudo estava errado. Não tinha comunhão. Não tinha caráter. Não tinha fidelidade. Era uma luta dentro de casa. Isso todo dia, se repete. Passou os dias, igreja está acontecendo, culto da manhã, para um caminhão com uma mudança toda na frente da igreja. Tem um apartamento, né? Aí a irmã desceu, pastor, estou trazendo minha mudança, porque é o seguinte, a partir de hoje, eu quero morar na igreja. Porque o meu marido, eu quero esse marido da igreja. Não quero o marido lá da minha casa, eu quero da igreja. Esse daqui, ó. Eu quero esse marido. Porque na igreja ele é uma coisa. Mas em casa, irmãos, ele é um demônio. Ninguém aguenta. E faz as coisas escondidas. Mas ele acha que ninguém vê, mas Deus está vendo. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus vier, a roupa santa dele vai subir, mas ele vai ficar, ele vai para o inferno. Desculpa a expressão forte, mas é verdade. É verdade. Nós precisamos nos posicionar. E como nos posicionar diante disso, irmãos? Olha só, como é que nós temos agido dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos filhos. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque quantas pessoas fingem ser crentes. Hoje, como pastor, eu posso te orientar aqui e te dar essa palavra: muda de vida como sacerdote do lar. Sua vida pode ser diferente. Às vezes, irmãos, com o passar dos anos, nós começamos a ficar... Eu tenho uma palavra aqui que eu não sei se está correta. É ranzinza. É isso mesmo? Ranzinza. Quando ele chega em casa, já começa pelo portão. Se tiver alguma coisa ali fora, ele já começa. Fulano! Sabe, quem está lá dentro de casa, chegou.
chego. Aí entra, desconcerta, quebra, briga, e depois vai dormir. Não tem comunhão na família, não tem comunhão no lar. Irmãos, o homem de Deus, ele tem caráter, ele é fiel, ele tem o comportamento dentro de casa, que os filhos aprendem com ele. Sabe por quê? Nós que estamos aqui, irmãos, não adianta glorificar na igreja e viver diferente dentro do lar, porque o maior sermão de um pai que prega é a sua própria vida. Nós precisamos darmos exemplos. E isso é importante, irmãos, porque o homem de Deus, ele se posiciona. O homem de Deus se posiciona. Há uma preocupação nos dias atuais dessas formações. Então você que é pai aqui hoje, forme bem seu filho. Forme seu filho para a vida. Chama ele, senta com ele, conversa com ele. Ele tem alguém, ele tem um amigo dentro de casa para conversar. Ele tem um companheiro dentro de casa, porque se ele não estiver dentro de casa, ele vai buscar lá fora. E nós sabemos que um grande número de adolescentes, no período da transição da adolescência para o momento que ele vai para a parte juvenil, muitos saem da igreja. Outros, quando saem ali do ensino médio, eles vão para a faculdade, muitos saem da igreja. Porque eles precisam da figura do pai. Eles precisam da orientação do pai. Sabe por quê, irmãos? O pai, aquele que é cheio de Deus como Jó, vamos dizer assim, olha, ele também é provedor. Este homem era o maior do que todos do Oriente. Jó, ele cuidava da casa, ele era o provedor. Além do dinheiro, o sacerdote do lar também provê segurança, provê proteção, provê equilíbrio, provê apoio emocional. Irmãos, falando de apoio emocional, quantas doenças emocionais estão acontecendo por aí? Quantas esposas com doenças emocionais? É duro. Depressão, síndrome do pânico, burnout e outras doenças emocionais. O estresse. O dono da casa é o homem que tem a estrutura. É o homem que vai se posicionar e vai dizer assim, pessoal que gosta de jogar bola, né? Joga aqui para mim, ó. Onde é que está o problema? Joga aqui, ó. Cadê os homens aqui? Diga assim, deixa comigo. Fala aí, irmãos, deixa comigo. Ó, esposa, você ouviu aí, hein? Deixa comigo. Sabe quando alguém não sabe de alguma coisa e você sabe, você fala assim, essa eu sei. Pode, ó. Deixa comigo. Irmãos, por quê? Porque o provedor, ele vai dar segurança, proteção, como nós estamos vendo hoje em dia. Os homens, quando enfrentam uma questão de um ladrão, de alguma coisa, ele sai correndo, irmãos. Ele deixa a esposa lá. Pois quando eu puder, eu quero dar uma palavra para os homens, de uma ação que está acontecendo nos lares, mas não é próprio falar aqui para vocês. Mas depois, aqueles que quiserem saber, me procure depois. É uma orientação pastoral, mas eu acho que é só para você, só para os homens. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus procura homens presentes na família. Você tem que chegar presente para a esposa. Estou aqui, ó, aqui tem um homem de Deus. Cabra macho. Tem um cabra macho aqui, ó. Né? Aí, ó. Que tem um homem de Deus. Pode falar que tem. Aqui não precisa. Aonde é que tem um homem de Deus? Se alguém chegar dentro da sua casa, onde é que tem um homem de Deus? Aqui tem um homem de Deus. Aqui tem um homem que protege a família, que cuida da família. Que quando alguém tá querendo invadir a casa, não, eu estou aqui. Fica tranquilo, porque aqui tem um homem de Deus. Primeira coisa, chama a polícia, se prepara, fecha tudo, não entra. Sabedoria, homem de Deus usa sabedoria, né? Então, você não vai sair lá para enfrentar de mãos vazias, né? Claro. Mas cuida da sua casa, o sacerdote do lar, protege a sua casa em todas as áreas. Concluindo aqui, irmãos. O sacerdote do lar é o intercessor. Ore pelos seus filhos. Jó
ele fazia isso diariamente. Ele oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, pela sua casa. E eu louvo a Deus que todos nós que estamos aqui hoje, irmãos, podemos entender que uma das maiores marcas de Jó, era quando ele se levantava para orar pela família. Ele ia lá, ele oferecia, ele não esperava, ele ia e fazia parte dele. Se os filhos quisessem vir ou não, ele fazia parte dele. Ele tinha compromisso com Deus. Olha só, você que está aqui, cuide, pois o sacerdote do lar, ele ora pela sua esposa, ele ora pelos seus filhos, ele ora pela proteção da sua casa, ele ora pela salvação da sua família, ele batalha em todo o tempo. Sabe, irmãos, quando o sacerdote, ele dobra os seus joelhos, o céu se move em direção à sua casa. Então, homem de Deus, quando você se posicionar, os céus vão ouvir, Deus vai responder e a sua casa vai ser abençoada, porque um homem de joelhos, ele levanta a sua família diante de Deus, aleluia. E nós precisamos fazer isso. Então, irmãos, Jó nos ensina que o verdadeiro sacerdote do lar, ele não é perfeito, mas ele é comprometido com Deus. É isso aí. Lares fortes nascem quando homens decidem assumir sua posição espiritual. Então é hora de se posicionar, hoje é hora de se colocar, olha, aqui tem homem de Deus, na minha casa tem homem de Deus. Isso é importante, irmãos. Deus está levantando nesta geração homens responsáveis, homens de oração, homens de testemunhos, homens cheios do Espírito Santo, homens que cuidem da família, aleluia. E eu e você fomos chamados para isso. Sabe por quê, irmãos? O inimigo não tem autoridade sobre a nossa família em nome de Jesus. Nós vamos tomar a nossa posição como homens de Deus, como sacerdotes do lar. Nós vamos, sim, em nome de Jesus Cristo, proteger a nossa casa. Porque quando homens de Deus, eles dizem nesta manhã, Senhor, eu quero ser sacerdote da minha casa. Quantos pais desejam se levantar espiritualmente no seu lar? Hoje, Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar o seu lar. Deus quer restaurar os seus filhos. Mas para que isso aconteça, você precisa se posicionar diante de Deus. Eu creio em milagres. Eu creio que Deus abençoa a família e abençoa através da sua vida em nome de Jesus.